Nós não precisamos de mais força ou mais capacidade ou maior oportunidade. O que precisamos é usar o que temos. Olá, bem-vindo à aula Entendendo um Plano de Negócio. Antes mesmo de escrevermos como um todo o plano, precisamos entender como ele é constituído. Muitas pessoas começam a escrever um plano de negócio sem saber o todo, sem nunca ter olhado para um plano de negócio, sem nunca ter lido um para saber como ele é elaborado. O que acontece com relação a isso é que você acaba cometendo erros ou gerando incongruências pelo absoluto desconhecimento de como ele se elabora. Nessa aula o que nós vamos fazer? Mudar um pouco de lado. Ao invés de elaboradores do plano de negócio, vamos nos tornar pessoas que investiriam no negócio. Quer dizer, alguém que vai receber um plano e vai avaliar se vale a pena ou não montar esse negócio. A ideia aqui é você se posicionar como um investidor. Parece estranho, eu não vou buscar recurso, eu não estou buscando recurso, o plano de negócio é só para eu ter avaliação das chances do meu sucesso, mas não é esse o intuito. O intuito é você se posicionar e ver onde você pode estar errando na elaboração do plano de negócio. Vamos imaginar o seguinte, você é procurado por um amigo seu que elaborou um plano de negócio para montar uma escola qualquer, por exemplo, uma escola de idiomas, e ele vem lhe convidar para ser um investidor, entrega o plano de negócio para você. Imagina, você está sozinho, o plano de negócios em mãos e avaliando a possibilidade de se tornar sócio dele. O que você procuraria nesse plano de negócio? Quais elementos você iria buscar para saber se é um bom negócio ou não? Pois é isso que os investidores fazem, procuram saber o que temos de importante nos planos de negócio. Os grandes especialistas, normalmente, eles fazem o quê? Eles não olham um plano de negócio como um todo. Eles olham algumas partes e procuram ali incongruências ou fatos que possam levar ele a desistir de investir nesse negócio. Um grande investidor disse uma vez, eu não preciso de 10 razões para não investir, só preciso de uma. Se eu encontrar essa e ver que este é o ponto fraco, eu desisto do investimento e passo a outro negócio. Vamos ouvir o que as pessoas diriam se estivessem nesta mesma situação, se fossem procuradas para investir no negócio. Então, se você fosse convidado para ser sócio de um empreendimento e pudesse analisar o plano de negócio desse empreendimento, o que você ia procurar analisar no plano? Bom, primeiro ia analisar se ele é um plano de negócio realista, se ele não é super estimado, né, super otimista. E a segunda parte era principalmente se ele é viável financeiramente, né? O retorno, a rentabilidade, quanto que ele ia trazer de retorno nesse projeto. Analisar a organização da empresa, quanto tempo ela está funcionando, quem atende, se está dando certo ou não, porque também entrar numa coisa furada não vale a pena. Inicialmente eu queria saber dessa pessoa que fez o plano qual é o nível de conhecimento, de evolução da ideia que ele tem do negócio, né? Saber como é que ele identificou essa oportunidade de negócio, como é que ele chegou à equação, né, do negócio dele para realmente dar resultados, né? Eu acho que queria saber como que funcionaria, né, a ideia dele, quais são a quantidade de mercado que ele está esperando, quais são o número de clientes, a porcentagem do market share dele, tudo isso, qual é a equação que ele tem para me mostrar, né, que realmente me comprovar que se eu
for investir dinheiro, né, isso vai ter um retorno. Acho que o segundo ponto seria saber quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Então saber um pouco da formação das pessoas, do currículo, da experiência que elas têm, tanto dentro daquela área de negócio como dentro de outras áreas, né? E acho que por último, realmente a parte financeira mesmo, né? Ele poder me provar que o investimento que eu vou fazer, quando é que eu vou ter o meu retorno, então quando é que a gente vai atingir um ponto de equilíbrio, quando é que a gente vai ter o retorno daquele investimento que a gente está fazendo. Em primeiro lugar, eu analisaria assim a questão do negócio, da oportunidade, né? Então, por que essa pessoa identificou esse negócio como oportunidade, né? E daí a segmentação, né? Que mercado atenderia, então se está bem focado, se realmente é uma oportunidade de negócio, está atendendo alguma necessidade. E se essa resposta for positiva, né, sim, realmente é uma necessidade do mercado, daí acho que entraria nas análises financeiras, né? Aí questão de retorno, tá, do investimento, daí a minha parte, né, o que eu teria que entrar, enfim, qual seria o retorno desse investimento, assim, basicamente, acho que seria o primeiro que eu analisaria, assim. Muitas pessoas divergem do que deveriam avaliar em termos de plano de negócio, mas para os especialistas não há divergência. Alguns pontos são cruciais com relação à avaliação se um plano de negócio vale a pena ou não. A primeira coisa que o especialista se dedica a olhar é o sumário executivo, que é o resumo de tudo o que contém no plano. Este é um ponto crucial onde ele procura grandes incongruências ou informações que não sejam tão factíveis ou que ele não acredite que esta informação esteja correta. A partir do sumário executivo, ele procura fazer o quê? Analisar o perfil do empreendedor. Quem é a pessoa que vai dirigir este negócio? Sabemos, por várias experiências e relatos de empresários, que muitos negócios, mesmo sendo excelentes negócios, na mão de pessoas que não são capacitadas, tivemos fracassos. Em outros momentos, empresários não tão bons assim, na frente de negócios que também não eram tão bons assim, geraram resultados medíocres. E pessoas com grande capacidade, mas com negócios não tão bons de resultado, geraram grandes empreendimentos. Por último, sempre os especialistas olham para as demonstrações financeiras. Eles querem saber se aquilo que você escreveu no seu plano é factível de forma a trazer resultados para o negócio. Ele quer saber quanto dinheiro ele vai ganhar com isso, ou se você não está sendo muito otimista com relação aos resultados. Vai olhar ponto por ponto, saber cada investimento, saber o retorno e saber se vale a pena realmente investir nesse negócio. E aí, como você se sentiu no papel de investidor? É difícil, não é? Não é comum nós nos colocarmos no papel de outras pessoas que vão ler o nosso plano. É mais fácil a gente avaliar que ele está certo e que tudo que tem lá esteja contemplado. Ou mesmo que as pessoas deveriam saber coisas que a gente não escreveu porque são óbvias demais. Mas não é assim. Devemos colocar no plano de negócio todos os elementos que são importantes para nós, descobrindo falhas no plano de negócio, as incongruências. O meu perfil de consultor me mostrou que ao elaborar planos de negócio as pessoas cometem erros recorrentes. O que é isso? Eles erram de uma forma comum e os mesmos erros. Nosso papel é avaliar quais são essas incongruências. 3 delas se destacam e é o que a gente vai avaliar com maior detalhe agora. As incongruências financeiras são 4. Vamos olhar cada uma delas com relação à elaboração do nosso plano de negócio. A primeira delas diz respeito à incongruência entre o que você escreveu no plano de negócio e o que você colocou nas demonstrações financeiras. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque as pessoas, ao elaborarem o plano, têm muitas idas e vindas. Você vai até a parte financeira, elabora alguma planilha, volta, faz correções na sua análise de texto. Ao fazer essas idas e vindas, você pode cometer o erro do quê? Atualizar num lugar e não atualizar no outro. Consequentemente, quem olha, lê uma coisa num lugar, vê outra coisa no financeiro e não tem certeza qual das duas está correta. O segundo erro comum com relação às demonstrações financeiras é você utilizar conceitos equivocados de finanças. Por exemplo, lançar uma despesa que seria fixa como variável ou vice-versa. Como quem avalia o plano de negócio é um especialista da área, qual é a ideia? Rapidamente ele identifica que você cometeu um erro e começa a questionar se você realmente conhece sobre finanças. Por exemplo, numa escola de idiomas, você tem o professor como uma despesa
variável. Por que uma despesa variável? Aumentando o número de turmas, você aumenta o número de professores. Mas, se você lançar isso como uma despesa fixa, você pode cometer um erro e aí quem está avaliando pode entender que você não entende de custo fixo ou despesa fixa, nem de variável. Um terceiro erro muito comum é você cometer falhas com relação à operação matemática. O que é isso? Com o advento da utilização de planilhas eletrônicas, você criar grandes planilhas com todos os dados da sua empresa ou do seu plano de negócio, as pessoas não checam se as fórmulas estão corretas. E uma conta aparentemente simples de somar ou de diminuir pode ter erro. Imagina a credibilidade do seu plano de negócio ao você apresentar para um investidor e ele olhar que ao somar 2 com 2 não deu 4. É incrível, mas as pessoas cometem esse erro ao elaborar os seus planos de negócio. E, se fosse só o investidor, até poderia dizer, não, tudo bem, não vou apresentar um investidor. Mas imagina você tomar uma decisão sobre o seu plano de negócio partindo de um resultado que está errado. Pense nisso. Por último, e mais difícil de localizar, são os erros de premissa ou de valores lançados no seu plano. Por exemplo, você fez uma programação partindo do princípio de uma sazonalidade nas vendas. O que é isso? Em determinados meses vai haver queda na venda. E você coloca isso no percentual e reduz ele, por exemplo, de 20 para 10. Mas ao fazer isso, você não descreve o porquê te levou a reduzir 10%. Por que não seria 15, ou 5, ou 0? Ao longo da análise do plano de negócio, alguém pode te questionar sobre isso. E nem você saber mais da onde tirou essa premissa ou esse percentual. Vamos analisar agora as incongruências de mercado. Elas são duas. A primeira delas, também muito comum, é faltar a análise de um dos mercados. O que é isso? Eu analiso muito bem o mercado consumidor, faço grandes estudos sobre quem vai consumir o meu produto, mas não dedico nenhum tempo ou nem cito no meu plano de negócio de quem eu vou comprar. Qual é o meu mercado fornecedor ou mesmo não cito qual é a análise do meu mercado concorrente. E aí quem está avaliando encontra uma incongruência. Como você sabe que vai vender se você não sabe como os seus concorrentes vão reagir a isso? Como você pretende vender esse produto se você não está me dizendo como fará para comprá-lo no mercado e depois distribuí-lo? O segundo erro com relação à incongruência de mercado é você estabelecer toda a sua análise, ou parte dela, sem uma base fidedigna de dados. O que é isso? Quem está olhando o seu plano de negócio não encontra quais são as fontes que você utilizou para fazer aquela análise. Diz que vai vender para um público X, que são tantas pessoas no mercado, mas não diz de onde tirou essa informação. O último são as incongruências de gestão. Por que acontece isso? Porque as pessoas deixam de avaliar uma parte do plano de negócio. Eu lembro, algum tempo atrás, quando fiz análise de um plano de negócio para uma empresa de tecnologia, que me chamou muita atenção. Ao analisar o plano num primeiro momento e ver que o perfil dos dirigentes dessa empresa eram todos da área de tecnologia, dediquei um tempo a ir direto à análise de mercado e de comercialização. Por que eu fiz isso? Minha experiência já me dizia, se essas pessoas são todas da área de tecnologia, é possível que elas não tenham dedicado tempo à análise do mercado. E foi o que aconteceu. Ao analisar a parte de mercado, lá dizia que a empresa iria vender através de representantes, mas não tinha nenhum lugar me dizendo como iria identificar os representantes, que percentual iria pagar para eles, ou como isso seria gerenciado. Isso é uma incongruência. Não mostrou como ia operar um processo. É comum acontecer, por quê? Porque as pessoas se concentram no plano de negócio naquilo que elas são muito boas. Poderia acontecer o contrário, uma pessoa com grande experiência de mercado descreveria com detalhes toda a operação comercial e poderia falhar ao descrever a produção, como faria para produzir o produto ou para produzir e desenvolver o serviço. Vamos entender as partes que compõem um plano de negócio. Ele pode ser elaborado com vários formatos e com vários tamanhos. Se você procurar na internet ou procurar livros ou revistas especializadas, vai verificar que existem muitos tipos de planos de negócio de tamanhos diferentes. Na nossa aula, escolhemos incluir um modelo que é o mais completo entre todos que eu pesquisei. Mas vamos olhar cada uma das partes desse plano de negócio para entender o que ela tem
em termos de detalhamento, e se isso interessa ou não no seu plano de negócio futuramente, se vale a pena ou não incluir aquele item na elaboração do seu plano. Resumo executivo. Permite que o leitor entenda como é o plano de negócio e do que você está falando. É um resumo de 2 ou 3 páginas que contam toda a história do teu plano de negócio. Pense nele como um trailer de um filme, que mostra o que vai acontecer ao você assistir o filme como um todo. O segundo tópico é a descrição da empresa. É você descrever como vai funcioná-la, se vai ser uma limitada, uma SA, quem são os sócios, qual é o perfil deles, a empresa como um todo. Se ela está instalada, não está instalada ainda, está em desenvolvimento ou não, já está operando e esse é o plano de negócio da implantação de uma filial. Bom, é o que? Explicar em que momento se encontra a sua empresa para que as pessoas possam entender. Ali também você pode colocar missão, visão e mais algumas coisas que mostrem como funciona a sua empresa. A análise do ramo é onde você vai descrever e mostrar que você sabe do que está falando. Sabe que mercado é esse, como ele funciona, como ele opera, quantos concorrentes tem, não tem, quais são as tendências de crescimento. É o que? Analisar realmente o mercado e mostrar que você entende desse negócio, não está entrando em algum ponto que você não saiba o que vai acontecer. Mercado-alvo. Aqui você descreve como fará para vender o seu produto ou prestar o seu serviço para o cliente. Qual a ideia? Mostrar como você vai chegar até ele ou como ele chega até você. É baseado na tua pesquisa, aquilo que você levantou sobre o cliente, sobre o perfil dele, como ele age e como ele compra ou consome esse serviço. Concorrência. Descreva aqui como a concorrência age nesse mercado. São muitos concorrentes? Poucos? O que eles fazem? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Demonstre que você sabe em que cenário você está entrando e o que vai acontecer quando você entrar lá. Marketing e estratégias de vendas. Descreva aqui como vai operar. Quer dizer, quais são os produtos que você vai vender ou serviços que vai prestar, a que preço, em que lugar, que tipo de promoção vai fazer, é mostrar como você vai vender este produto. Operações. Descreva o dia a dia da sua empresa. Isso mesmo, como ela vai funcionar, que horas abre, que horas fecha, como vai operar, quantos dias por semana, como vai ser toda a sua estrutura operacional, onde estará localizado. Tudo isso diz respeito à operação da sua empresa. Pouca gente dedica tempo a isso, mas precisa. Demonstra que realmente você conhece do negócio que está querendo montar. Administração e organização. Descreva como vai ser a estrutura da sua empresa. Organograma, funcionograma, níveis hierárquicos, quem manda em quem, que tipo de profissional você precisa e qual é o perfil do mesmo. E aí descreva dos dirigentes, dos sócios da empresa ou pessoas contratadas, quem vai fazer o que neste seu negócio. Planos de saída e de desenvolvimento. É uma parte do plano que é feita quando você tem investidores. Por quê? Porque quando alguém coloca um recurso na sua empresa, principalmente o investidor de capital de risco, ele quer saber quando ele vai poder vender a parte dele, sair, receber os lucros e passar a investir em outro negócio. Portanto, é um ponto muito importante para quem deseja captar recursos. Caso você não deseje captar recursos, pode abrir mão de escrever essa etapa do plano de negócio. As demonstrações financeiras. É a hora de você colocar em números, transcrever em números, tudo aquilo que você escreveu antes do seu plano de negócio. Uma coisa que é escrever a ideia do que você vai montar, tem que se transformar em números e ao final, quem está lendo o seu plano de negócio quer saber se isso é viável ou não. Essa é a ideia das demonstrações financeiras. Apêndice. Para alguns planos de negócio, você precisa colocar elementos complementares que ajudam no entendimento do plano. Por que você não faz isso dentro do próprio plano? Porque ele poderia se tornar muito grande e maçante. Por exemplo, você pode incluir no apêndice uma planta da loja ou da sala de treinamento que você vai montar. Se a pessoa quiser, ela olha essa planta. Se não, está lá no apêndice para consultas futuras. O universo dos investidores e como abordá-los. Basicamente, temos 2 tipos de investidores. Os que trocam o dinheiro por juro, te empresta e depois você devolve o dinheiro e também paga para ele os juros decorrentes desse empréstimo, e os investidores que emprestam o dinheiro em troca de lucros. Esses são aqueles que participam do negócio. Investem dinheiro, pegam parte do capital social para eles
e depois querem receber os lucros. Vamos ver cada um deles e a sua estrutura. Tem vantagens e tem desvantagens ao conseguir recursos desses investidores. Quando alguém lhe empresta recurso em troca de juros, é o que se chama de financiamento por dívida. Você contrai uma dívida que deverá ser quitada depois. Tem algumas desvantagens com relação a esta operação. A principal delas é o encerramento da dívida. O que é isso? Você contrai um empréstimo, paga as parcelas e os juros e ao final encerrou-se. É o que eu chamo de sócio temporário. O que é isso? Ele vai até um determinado momento e você decide se deseja tê-lo de novo como um investidor, você pegar mais recursos com ele ou não. Mas também tem desvantagens. A grande desvantagem desse processo é o quê? É você pegar um recurso e independente se você tem lucro ou se você tem prejuízo, você tem uma dívida para pagar. Quem lhe emprestou o dinheiro não está interessado se sua empresa vai mal ou se sua empresa vai bem. Ele quer receber o recurso novamente. O primeiro tipo de investidor é compreendido pelo grupo de bancos e instituições financeiras. O que esse grupo espera? Que você tenha capacidade de pagar primeiro, segundo, que você tenha garantias para poder levar esse recurso. Este é um grupo interessante, por quê? Porque ao final de saldar a dívida você já não tem mais nenhum compromisso com ele. Então você pega um recurso temporário e encerra a sua atividade. Por outro lado, tem algumas desvantagens. O que temos? É difícil conseguir recurso com este tipo de financiador quando a sua empresa é nova. Não é comum eles emprestarem dinheiro para empresas novas, preferindo aquelas mais sólidas no mercado e com mais tempo de operação. Outro grupo é formado por familiares e amigos. Eles tanto podem emprestar dinheiro para você, como podem entrar em sócios. Quando eles emprestam dinheiro, levam em consideração a sua solvência, a sua capacidade de pagar, é claro. E pode ser muito vantajoso para você, porque os amigos sempre estão dispostos a ajudar, ou então os familiares sempre têm algum recurso que podem inserir no seu negócio. Por outro lado, isso compromete muitas vezes o relacionamento com eles. Por quê? Porque quem empresta o dinheiro não conhece muito do negócio e fica uma relação estremecida caso você não consiga pagar ou precise renegociar os prazos, comprometendo muito o relacionamento. Quando eles investem no seu negócio, ou seja, se tornam sócio, o que eles esperam com isso? Uma chance de ganhar dinheiro. Muitos deles nunca investiram num empreendimento e aí corre um grande perigo. Qual o perigo relativo a isso? Está ligado à inexperiência realmente dessas pessoas. O que acontece? Muitas vezes elas não sabem como operar o negócio, não sabem quando vai ter resultado, começam a pressionar para isso e também, por serem sócios e investirem na sua empresa, passam a fazer parte do processo de tomada de decisão. Uma coisa extremamente complicada quando essas pessoas não conhecem do negócio. Outra fonte de recurso é formado pelo grupo de capitalistas de risco, algo que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Este grupo, ele tem interesse em negócios, muitas vezes da área de tecnologia, e gostam de negócios que precisam de grandes somas de investimento. Dificilmente investem em pequenos negócios. Uma das dificuldades para isso é porque muita gente quer ter acesso a esse recurso e os investidores são poucos. Por outro lado, também precisa de um plano de saída. Esses investidores gostam de sair entre 7 e 10 anos. Significa o quê? Você tem que investir o dinheiro, tua empresa tem que crescer rapidamente e tem que dar resultados para que eles possam vender a parte deles, receber os lucros e investir em outros negócios. O último grupo é formado por investidores independentes. É comum aquela pessoa que tem uma grana, um dinheiro guardado e gostaria de investir em algo que lhe dê retorno superior ao que ele consegue em aplicações. É um investidor interessante porque você pode precisar dele para pequenas quantias. É muito comum ele investir em negócios de porte pequeno ou médio. Temos problemas com relação a este investidor também. Primeiro, ele gosta de ter lucro rápido, não está muito acostumado com investir para ter retorno no longo prazo. Segundo, como ele investe, se torna sócio, acaba interferindo no negócio. Dependendo da quantidade de recurso que ele coloca, ele pode se tornar majoritário. O que significa isso? Ele tem o poder de decisão e você tem que seguir o que ele diz. Após identificar os tipos de investidores, precisamos saber como abordá-los e você deve estar se perguntando como fazer. A primeira coisa é listá-los. Listar todas as pessoas que poderiam investir no seu negócio.
a partir da listagem, procurar identificar o perfil deles, onde eles investem, se já investiram ou não, que tipo de negócio dão preferência, se liberam recursos rapidamente ou demoram para tomar uma decisão, são todas informações importantes na tomada de decisão. Por quê? Porque você precisa estabelecer uma estratégia para chegar até esse investidor. Vários passos deverão ser seguidos até que você consiga recurso. Você precisa saber se o seu plano de negócio vai ser enviado diretamente a ele, todo ou em partes. Se você precisa marcar uma entrevista ou não, se é melhor que alguém te apresente para esse investidor antes mesmo dele receber o teu plano de negócio. De qualquer maneira, esteja preparado e entenda o seguinte: boa parte da credibilidade com relação ao seu negócio vem da sua pessoa. Muitas vezes vi grandes negócios não conseguirem recurso porque o investidor não gostou da atitude do empresário. O que ele fez? Mandou um plano de negócio e depois, semana a semana, ficava ligando, perguntando se já tinha uma decisão. Demonstrou que estava ansioso e que precisava desse recurso com urgência. O investidor entendeu que ele não era uma pessoa muito confiável, porque se já estava nesse momento com esta ansiedade, poderia ter problemas ao dirigir o negócio em situações críticas. Como vimos, o papel do investidor não é fácil, como o seu elaborar um negócio também não é. Ao se colocar no lugar dele, você pode perceber várias falhas que podem ocorrer no seu negócio. E também está mais preparado para apresentar o plano de negócio a qualquer tipo de investidor, mesmo que seja um familiar ou mesmo um amigo seu. Imagina a credibilidade que você vai ter com ele ao apresentar algo profissional, muito bem elaborado e que você tem as respostas para todas as perguntas. Business Plan, Segredos e Estratégias para o Sucesso, livro de Rhonda Abrams, editora Érica. É uma leitura obrigatória para quem está elaborando um plano de negócio. Por quê? Ela é considerada uma das maiores especialistas no assunto, assessorando muitas empresas de investimento em capital de risco nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Na aula de hoje entendemos o plano de negócio. Na avaliação do plano de negócio, olhamos os vários pontos que dizem respeito ao mesmo. Avaliamos um plano de negócio. Avaliando o plano de negócio, nos colocamos no lugar de outras pessoas, aquelas que investiriam no nosso negócio. Descobrimos falhas no plano de negócio. Estas falhas são incongruências na elaboração, aquilo que qualquer investidor, ao olhar um plano de negócio e tem um pouco de conhecimento, já descobre os erros na sua elaboração. Observamos partes que compõem um plano de negócio. Ao estudarmos as partes que compõem um plano de negócio, entendemos um pouco mais de cada um dos elementos e qual a importância de cada um deles para quem está lendo o plano de negócio. E, por fim, analisamos o universo dos investidores e como abordá-los. Ao analisar o universo dos investidores, entendemos um pouco mais como essas pessoas podem nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. Bons estudos! Caro tutor, muitos alunos têm experiência de conseguir recursos com parentes ou com investidores para os seus negócios. É interessante que você promova, incentive essas pessoas a comentarem, a falarem sobre as suas experiências com relação a conseguir recursos.